Olá, irmãos, a paz do Senhor. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, aproveitando desse benefício da parte de Deus, que nos concede estar convosco nesta oportunidade para que possamos refletir acerca da sua palavra. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus, em Baixo Bandu, e adjacências, e hoje aprove a Deus que nós venhamos refletir em mais um tema, na lição de número 4, da lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Missões Transculturais no Novo Testamento. Como base, a leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 1 e 2, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Em Lucas, no capítulo 4, do verso 17 ao 20, diz o seguinte: Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Pois bem, a introdução dessa revista diz o seguinte: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, o Apocalipse, são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. A lição está dividida da seguinte forma: Deus missionário revelado no Novo Testamento, missões, ponto 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, e o 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Deus missionário revelado no Novo Testamento, a Bíblia mostra um Deus missionário, numa perspectiva missionária no Novo Testamento, e a igreja à luz dessa revelação. Pois bem, Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia, em todas as suas páginas, nós vamos entender e compreender que ela traz uma revelação que nos faz compreender os projetos de Deus para com a humanidade. Em todos os momentos, os seus registros, estão estabelecidos este plano que foi colocado em ação há mais de 2000 anos atrás. Por quê? É óbvio que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Naqueles termos que o evangelista João, no seu capítulo 1, afirma dizendo:
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Israel. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos lhe receberam, quem são todos esses quantos lhe receberam? Os gentios, os distantes, os confins da terra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo foi enviado da parte do Pai, conforme está estabelecido no próprio Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 21. Ele foi enviado pelo Pai. E, numa ocasião, nessa parte mesmo, nesse trecho, ele vai cumprimentar os seus discípulos, dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então aqui fica claro essa relação salvífica que nasceu no coração de Deus e foi colocada em prática com a revelação daquele que veio para nos remir os pecados, aquele que veio para nos resgatar da morte e do sofrimento. Então isso aí, o Novo Testamento, ele mostra essa realidade, até porque foi ali que se manifestou a promessa de Deus, dita já lá no princípio, de uma forma bem singela, lá quando o homem experimentou a morte, a queda no Jardim do Éden. Aquele filho da mulher, ali citado, se referia, portanto, ao Filho de Deus que nasceria de uma virgem. E Deus, deixando a sua glória, assumindo a forma de homem, para que nestes termos e nessas condições ele venha nos dar a vitória. Então Deus envia o seu Filho como missionário ao mundo para salvar e dar oportunidade àqueles que estão perdidos, desterraram, seguiram um caminho, não tem como voltar. Olha só, se Jesus veio com essa missão, ele agora começa com aqueles 12 discípulos, embora nós sabemos muito bem que Judas, o traidor, foi chamado, mas não deu continuidade, porque ele perdeu o seu ministério, ele perdeu toda a proposta de Deus por 30 moedas de prata e foi substituído a posteriori, quando o Senhor já havia ressuscitado. Notem bem que nesses 12 discípulos, que é, por sua vez, a célula máter da igreja, o Senhor os envia esses discípulos para ministrar a palavra. E é importante ressaltar que esta missão, essa ordem, era para ministrar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos um Deus missionário nesse trecho, nesse tópico aqui que nós abordamos.
E a perspectiva missionária, né? Perspectiva missionária no Novo Testamento. Olha só o que João escreveu lá no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Esse amor de Deus, que Isaías vai dizer, pode a mãe esquecer o filho do seu ventre? A mãe pode esquecer o filho que ela gerou. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Textos como estes revelam quão grande é o amor de Deus para conosco. E esta visão missionária neotestamentária é exatamente a praticidade, é colocar em prática, é a materialização de algo que jazia no coração do Eterno. Pois, quando na análise do texto bíblico que diz, quando o Senhor Jesus estiver diante dele um grande julgamento, né, no final de tudo, o seu povo, os justos, você vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, receberei por herança aquilo que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Ora, se esta promessa, esta bênção indescritível, jazia preparada desde antes da fundação do mundo, é desde esta época que o Senhor nos ama, quando nós ainda não existíamos de fato. E, se não existíamos de fato, existíamos de direito lá no coração de Deus, naquela expressão de Provérbios: o Senhor já me possuía nas suas obras mais antigas. Quando Ele firmava o céu, formava os fundamentos do mundo, lá estava eu. Então, olha só, nós passamos a fazer parte, entramos nesse negócio, mas isso não foi fruto de um acontecimento, não foi situações e situações que foram surgindo e Deus, pela sua infinita sabedoria, foi superando essa e aquela coisa. Então Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso Ele nos amou primeiro, entendeu? Assim nós vemos a obra missionária como uma oportunidade de sermos resgatados e fazermos parte do projeto do Senhor. No terceiro subtópico do primeiro tópico, diz o seguinte: a igreja à luz dessa revelação. A luz dessa revelação bíblica é de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento. A Igreja de Cristo, sem dúvida alguma, ela vem para implementar o projeto divino, porque o Senhor poderia ter usado os anjos para fazer esse negócio, mas Ele preferiu passar essa missão para os homens, né? Por isso, a tarefa de Deus, quando enviou o seu Filho na forma de homem, sujeito às mesmas paixões que nós,
E através dele, ele prepara um povo. Porque, na verdade, se nós olharmos, por exemplo, lá no Velho Testamento, quem Deus chamou primeiro? Chamou Israel. João, na verdade, também estava dizendo isso. Aquilo que eu já disse aqui no início da nossa palestra, porque, no princípio, era o verbo, né? Não é isso? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, veio para que era seus, mas os seus não recebeu. Quer dizer, veio para o que era seus, os seus não recebeu. Quer dizer, estamos nos reportando a Israel. Deus vem primeiro a Israel, só que Israel não consegue fazer aquilo que Deus esperava, vamos dizer assim. Aí Deus chama um povo, agora ele vai chamar um povo, e esse povo é a igreja. E essa igreja é formada por israelita e por gentios. É aquela materialização da profecia, né, de Israel, quando ele abençoa seus netos que nasceram no Egito. Ali temos Efraim e Manassés. Efraim era o primogênito, Manassés era o primogênito e Efraim era o mais novo. E a bênção da primogenitura deveria ser para Manassés, mas ele destina esta para Efraim, disse que ele era, na expressão hebraica, Melo Agoim, quer dizer, ele seria uma multidão de nação. Uma multidão de nação, nós temos ali em Efraim alguém que era filho, que tinha sangue de Israel nas suas veias, porque ele era filho de José, o primogênito de Israel com Raquel. Mas ele também era filho de uma egípcia. Então, olha só aqui uma verdadeira expressão, uma verdadeira perspectiva da igreja, que é formada por judeus, gregos, romanos, brasileiros, americanos, etc, etc, etc. Então, essa igreja, ela nasceu no coração de Deus para colocar em prática esse projeto de salvação. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Os evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus, porque ele mesmo diz, como nós já lemos na palavra, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus é um enviado para trazer salvação a todas as pessoas, e nos evangelhos, nós vamos ver que esses, fazendo menção, inclusive, aquilo que nós lemos aqui no texto áureo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha só, Isaías, capítulo 61, verso 1, olha o verso 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Quer dizer, uma palavra, os evangelhos registraram, noticiam a implementação dessa promessa, o cumprimento dessa profecia na sua integralidade. Ou seja, a porta que Deus abriu para que os pecadores possam entrar por ela. Quer dizer, vejamos,
Eis que pus uma porta aberta diante de ti, lá no livro das Revelações. Eis que pus uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechá-la. Notem bem, ninguém pode fechá-la. Porque essa porta é representada por Cristo, por Jesus, Yeshua, que ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará as pastagens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Correto? Então vejam bem que os evangelhos noticiam isso aí. Noticiam Jesus como a oportunidade concedida por Deus. Vemos, por exemplo, lá no livro, nós estamos falando de missão no Novo Testamento, ou na Brit Hadashah. Então, olha só, no Novo Testamento, vamos no Atos dos Apóstolos, vamos apenas aqui ater a 4 dos apóstolos do Senhor. Filipe e Pedro. Esses dois, nós vamos ver, eles propagarem a palavra de Deus como missionários. Pedro, ele começa noticiando a salvação a partir do momento daquele evento que aconteceu na festa do Shavuot, ou festa das semanas, que ocorria no 50º dia após a Páscoa. 50º dia se refere a 50 dias após a Páscoa, por isso ele recebeu esse nome no latim de Pentateuco. Pentateuco quer dizer 50. 50 tem a ver com 50 dias após a Páscoa. Mas, na verdade, lá os judeus estavam ali para a festa do Shavuot. Era a festa das semanas, ou seja, a festa das primícias. Porque durante aquelas 7 semanas eles tinham colhido os frutos, os primeiros frutos, e agora tinham trazido para oferecer no templo. E durante essa festa acontece um evento especial. Tinha muitos judeus de toda parte do mundo em Jerusalém. E eles se encontram todo abismados do que estava acontecendo. Inicialmente, alguns até acharam que eles estavam cheios de bebida alcoólica, né? E as Escrituras vai dizer mosto, estavam cheios de mosto. E Pedro, tomando a palavra, explica toda a verdade, com base no Velho Testamento, para eles entenderem que aquele era o tempo oportuno que Deus estava dando os homens. E ali há uma grande conversão. Nós conhecemos a história de Filipe, quando ele prega para o eunuco de Candace. E ele ministra a palavra de Deus. Pedro para Cornélio. Nós vamos ver uma outra situação relativamente aos evangelhos, aos Atos dos Apóstolos, com relação a Barnabé e a Saulo, ou Saul, estes já na igreja de Antioquia, que é visto como uma igreja missionária. Lá, quando eles estavam orando naquela igreja, o Espírito do Senhor usou a boca de um profeta para dizer: separai-me, Barnabé e a Saul, para a obra que os tenho chamado. Qual a obra que Deus havia chamado Saul? Quando o Senhor o interceptou na estrada de Damasco, tendo ele ido àquele lugar para perseguir aqueles cristãos, aqueles das seitas, dos nazarenos, que ele se encontrava, a ideia, já estava com autorização os sacerdotes para trazê-los algemados para Jerusalém. E ele encontra com Jesus no caminho. Jesus manda que ele vá a um determinado lugar e ali permanecesse. A verdade é que
quando o Senhor apresenta um discípulo e fala que essa pessoa com que ele ia na casa dele, ele deveria receber Saulo, e ele fica preocupado. Não, esse homem aqui, ele é temido, porque esse homem, ele persegue os cristãos, ele persegue os discípulos de Yeshua. Mas o Senhor diz para ele, não tem mais, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra perante os reis da terra, aos príncipes e aos gentios. Aqui o Senhor já está trazendo claramente a missão de Paulo. Nós sabemos que ele saiu e pregou o Evangelho, começou lá, nesta igreja de Antioquia, e seguiu para outras cidades. Ele esteve na Ásia Menor, ele esteve em Roma, ele esteve na Grécia, né? E vários lugares. Ele anunciou a palavra de Deus ao mundo. E Barnabé o acompanhou em grande parte das suas viagens missionárias. Então nós vemos a missão em Atos dos Apóstolos, apenas aqui para descrever nesses dois homens. Quer dizer, Filipe, Pedro, Paulo e Barnabé. Missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois nós vamos ter as cartas paulinas, né? As cartas paulinas, através dessas cartas, o Senhor, ele vai usar este apóstolo como instrumento vivo para noticiar a palavra de Deus. O objetivo missionário de Paulo nas igrejas, as igrejas que ele fundava, era o quê? Doutrinar essas igrejas, prepará-las conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que ele havia recebido. Vejam bem que ele disse assim, olha, aprendei de mim, como eu aprendi do Senhor, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, eu sempre falo, gosto de usar essa expressão bíblica. Paulo, ele foi alguém que o Espírito de Deus gerou Cristo na vida dele de uma tal maneira que ele chegou ao ponto de dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele conseguiu, de uma forma com muito sucesso, aquele desejo, aquela oração de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Jesus cresceu em Paulo, cresceu de uma forma maravilhosa, que ele disse dessa forma, Deus, na vida dele, manifestava nas suas palavras, nos seus atos, na sua ida, na sua vinda. Até mesmo Deus estava presente no seu sofrimento, nas suas feridas, nos açoites, nas prisões, nas algemas. Ele foi um vencedor. Quando pensaram que ele havia sido derrotado, ao enfrentar um tribunal hostil, ele enfrenta com toda a coragem e determinação, sabendo que ele não estava sozinho. Paulo é um exemplo para nós. E nessas cartas paulinas, né, como nós vemos, nós vamos ver os Romanos, nós vamos ver, por exemplo, em Efésio, em que ele prega uma unidade da igreja. Em Romanos ele fala sobre a questão do pecado, né? E inclusive deixa claro a necessidade do arrependimento, de se voltar para Deus, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Quer dizer, o pecado, ele gera morte.
Mas, essa conjunção adversativa que traz uma notícia muito importante. Mas, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Além dessa situação das cartas paulinas, nós vamos ver as cartas gerais. As cartas paulinas, nós temos aí, aqui apenas quero citar mais 2 cartas paulinas, por exemplo, as cartas de Tito e Timóteo, que falam acerca da administração da igreja, né, que estabelece pastores, estabelece líderes. E nas cartas gerais, por exemplo, eu quero aqui citar apenas algumas delas. Por exemplo, a carta do escritor misterioso aos Hebreus, em que fala da fé, fala da salvação, que é feita, alcançada através do sangue de Jesus, sangue de um Novo Testamento, aquele que alcançou a estatura da aprovação de Deus, pelo que o seu sangue tornou Deus propício, fez propiciação pelos nossos pecados. O autor de aos Hebreus, ele expande essas verdades do Evangelho. Das cartas gerais, nós podemos destacar ainda outras, como Tiago, por exemplo, o que Tiago descreve acerca da doutrina do Senhor e da necessidade de permanecer perante Deus. Nós vemos que ele vai dizer o seguinte, olha, a carta de Tiago contém sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Então, quer dizer, em tudo por tudo, seja Tiago, seja Pedro, seja as epístolas de João, Judas, a finalidade é em tudo estabelecer orientações, estabelecer conselhos, mostrar a forma como alcançar o sucesso espiritual. Não se trata, portanto, de promessas materiais na terra. Tudo que os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o livro das revelações traz para nós, está relacionado a um preparo espiritual, a uma oportunidade de se redimir para alcançar o reino dos céus. Deus não investe em coisas que nasce aqui e acaba ali. O projeto de Deus, sem dúvida alguma, é algo extraordinário. A carta de Apocalipse, nós vamos ver a menção às 7 igrejas da Ásia. E em tudo isso, Deus, ele fala claramente dessa oportunidade dada por ele de encontrarmos a salvação, né? Igrejas missionárias. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Lá no capítulo 2, no capítulo 3, por exemplo, lá no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Então Deus, ele quer salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar todos os homens. E essa porta está aberta ainda. Mas nós sabemos que um dia ela vai se fechar. Mas esta é a vontade de Deus.
nós vamos ver que os anjos cantavam, né? Hosana a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer bem. Deus realmente quer bem aos homens e não quer que ninguém se perca. Que você possa refletir acerca do que estamos transmitindo através dessa palavra. E que ela possa realmente se tornar uma bênção na sua vida. Eu quero agradecer a sua companhia até o presente momento. Estamos chegando ao final, ao encerramento dessa transmissão. Quero estar convidando você a participar conosco em um dos nossos cultos, aqui nas quintas e nos domingos, que iniciam às 19 horas. Um estudo bíblico no domingo pela manhã aqui. Venha participar conosco. Venha adorar a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Quero nesse instante estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade, por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Senhor, abençoa todos que nos acompanham através dessa transmissão, desse canal. Deus prospera e abençoa de uma forma especial. Dá a luz e a compreensão. Senhor, no nome de Jesus Cristo, te damos graça por tudo. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.